fora de Austrália? Então, eu consegui, que é legal, né? Tipo, brasileiro, a gente tem uma ideia meio errada aqui no Brasil, mas lá fora a maioria se ajuda, velho. Brasileiro, assim, tipo, costuma dar a mão pro outro e tudo mais. O primeiro amigo vai ser sempre o brasileiro, né? Então, aí tinha um grupo lá, Brasileiros em Sydney, no Facebook. Ainda tem. Tem até hoje, muito... Assim, tem muita besteira hoje em dia, mas também é útil, né? E aí tinha um carinha lá anunciando uma vaga no restaurante pra você fazer um trial, né? Pra galera que tá assistindo aí, o trial é... Um teste, Aqui a né? gente fala entrevista, né? Lá é um teste, né? Então você vai meio que pra trabalhar ali 3 horinhas fazendo o que seria, o que vai ser o seu trabalho em si, e os caras meio que te observam pra ver se vai te contratar ou não, né? Só que aí nesse restaurante a gente costumava falar que o trial era o inverso. Você ia fazer o trial pra você saber se você ia aguentar o trampo e você ia aceitar o trampo ou não, tá ligado? Então, aí o Piá, né, que é o Rodrigo, abraço aí, Rodrigo, pô, esse daí foi o meu camarada do começo ao fim, né, tanto o Marlon também, mas o Piá, assim, foi o cara que a gente trabalhou junto, fez, meu, muita coisa junto, né. Passou por todas, né? Aí o Piá anunciou lá no Facebook, e aí um monte de gente comentando, eu comentei. E aí, de repente, recebi uma mensagem lá no inbox lá do Face, pô, tal dia você tá livre? Falei, era de tarde, né? 4 da tarde pra chegar lá. O restaurante era um pouco longe de onde eu tava, porque eu morava no centro, perto da escola. Eu procurei um lugar pra morar perto da escola pra eu ir a pé, né? Pra já não gastar com transporte. E aí era da City pra esse restaurante, velho, era quase 1 hora, né, de viagem. E eu falei, pô, vamos aí, mano. A primeira oportunidade que apareceu de trampo eu já agarrei, né? Você tava morando aonde nessa época? Na City ali em Sir Hills. Ah, e era 1 hora da onde? Onde era o trabalho? Puta, o bairro lá era Forest. Ah, o bairro era mais afastado. Sim, Ah, 1 hora da City, mano, de Tá. ônibus. Era Forest alguma coisa, esqueci o nome. Era perto de Chesswood, pra quem mora em Sydney, né, vai saber. Trabalhava todo dia. Tinha escala, né, mas a minha folga era de terça e quarta, mano. Tipo, ou seja, eu já cheguei na Austrália trabalhando de final de semana. Trabalhando de final de semana, mas nos dias que você trabalhava, teoricamente, 4 horas por dia. Então, a gente tem essa questão da 20 horas permitidas para trabalho. Tá? Mas esse trabalho era cash hand, então eu recebia dinheiro na mão. Então, Informal, né? informal, né? Então o cara, quando pagava meu salário, eu saía lá com $800 no bolso Tá. do restaurante para ir depositar no banco. entendeu? Lembrando que a partir de 1º de julho, né, agora passado, são 24 horas, né, semanais, que é Na permitido época que eu fui era trabalhar com 20. visto estudante. Isso mudou agora. Sim. Mudou faz recentemente, mas também assim, a gente está aqui para trazer a realidade. Então a gente sabe que algumas Sim. pessoas lá trabalham em cash in hand e que isso é uma prática que é feita lá na Austrália. Sim. Existe o lado positivo disso, porque teoricamente quem está assustado, que é aquele cara que vem no final faz as contas, tá? O salário mínimo hoje lá é 23,23. Eu vou trabalhar 24 horas semanais. Pô, esse dinheiro não vai dar para eu sobreviver lá. O dinheiro que eu tenho para levar do Brasil não vai ser suficiente. Fica tranquilo. Você vai conseguir sobreviver na Austrália. Sobrevive e sobra ainda. Gustavo tá aqui para contar para vocês que ele sobreviveu, por isso que ele chegou aonde ele chegou. E aí você começou trabalhando Lavando louça. e ficou quanto tempo no restaurante? Então, eu fiquei, mais ou menos, o meu período de renovação toda, né? Então, o primeiro visto eu fiquei lá dentro do restaurante, né? Então, eu comecei lavando louça. Então, o que que aconteceu? O Rodrigo anunciou essa vaga porque ele lavava louça e abriu uma vaga na pizza. Então, ele continuou no restaurante, só que fazendo pizza. E aí, precisava alguém para lavar a louça. E aí, eu fui lá no dia, fiz o trial, pesado pra caralho, tipo, mano, eu cheguei em casa, assim, numa situação que eu fiquei em muita dúvida se eu ia aceitar o trampo, velho. Muita dúvida. Porque no dia seguinte, né, o chefe falou que ia avisar alguém, o Rodrigo, né, que era brasileiro, que ia se comunicar comigo, pra falar se eles iam me dar o trabalho ou não. Quando eles me ligaram, o Rodrigo me falou que o trabalho era meu, velho, eu tive que pensar e pensei, tipo, um dia todo pra pensar se eu ia aceitar ou não. Normal, você sai da Sherry Williams, que Escritório ali, computador. sentado 8 horas por dia, vai para um trabalho que é braçal, Sim. numa quantidade X de horas por dia,
realmente você vai falar, pô, e aí, o que eu faço? Então, assusta, né? O shift, né, que é o turno, vamos dizer assim, né, a diária lá, era mais ou menos 8 horas, porque eu chegava às 4 da tarde, então já chegava lavando toda a louça do almoço, que acumulou do almoço do restaurante, porque o restaurante lá fechava ali 2 da tarde, 3 da tarde, o horário do almoço, ele reabria às 5 da tarde. Então, nesse momento, eu já lavava o que ficou sujo da manhã, né? E depois começava o restaurante, né? Abria o restaurante, começava a vir a louça normal. E depois que encerrava o restaurante às 9, eu tinha que lavar tudo que os chefes traziam, né? Que eles trocavam e tudo mais. Os garçons tiravam tudo da mesa lá e trazia também para eu lavar. Depois disso, eu ainda tinha que limpar toda a cozinha. Tipo, lavar o chão, limpar os fogão, geladeira. Tipo, eu entrava às 4 da tarde, eu saía sempre a média de 11h30, meia-noite. Show. Quanto tempo que você ficou no restaurante trabalhando? No restaurante, uns 6 meses, mais ou menos. Tempo bom. 6, 7 meses. Pergunta, grana que você fez nisso daí, o que você fazia no seu dia a dia com a grana que você fazia no trabalho no restaurante? Cara, Você vivia para comer, trabalhava para comer ou você conseguia fazer algumas coisas a mais? Conta não, como é que era o seu dia a dia lá. Conseguia, porque foi o seguinte, né, a grana do dia a dia para me manter, comecei a juntar o dinheiro da renovação, né, então como eu queria ficar mais tempo na Austrália, eu cheguei já trampando para guardar a grana da renovação. E, além da grana da renovação, isso daí eu cheguei na Austrália, tipo, em novembro. Quando foi em junho, eu tava viajando pra neve já tava indo conhecer a neve. Então, assim, eu tive a grana da renovação, tive a grana pra viajar e ainda, tipo, sobrou uma graninha ainda, E entendeu? você fazia a vida normal, De saía boa, de rolê, de boa. comprava suas coisas. Sim, sim. Tipo, você renovou o visto e aí sobrou dinheiro pra você ainda com fazer uma com o salário tripezinha. com o salário do restaurante, né? Show No de restaurante, bola. 3 meses eu lavei louça. E 3 meses lavando louça eu não aguentava mais, velho. Não aguentava mais, de verdade. Eu acho que da Austrália, dos trampos que eu fiz, é o que eu... Mais pesado. Porra, mano, hoje se fosse pra voltar só pra lavar louça, aí... Não ia não, né? aí ia ser triste, mano. E aí casou de na renovação, você sair do restaurante e ir para um outro trabalho. Isso, porque aí o que aconteceu? O Rodrigo...